Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Nós comemoramos neste domingo o chamado Domingo de Pentecostes. E esta festa que os cristãos celebram e que faz parte do calendário litúrgico cristão, na realidade tem a sua origem em uma festa judaica, que era muito tradicional em Israel, e que no seu início, lá em Êxodo 23, estava associada à festa da colheita. Era chamada a festa das 7 semanas, quando se oferecia a Deus as primícias, principalmente do trigo. Depois, com o passar do tempo, em Israel mesmo, houve uma certa mudança no significado desta festa, e ela passou
a ter o significado da festa da aliança que Deus tinha feito com o seu povo no Sinai, quando tinha dado a Israel a sua lei. E, portanto, de uma festa agrária, de uma festa que celebrava a fertilidade, a bênção de Deus de dar o alimento para o seu povo, ela foi deslocada para celebrar a aliança de Deus com o seu povo, quando ele deu a ele a sua lei. Quando nós chegamos em Lucas, que é quem narra o texto de Atos, quem escreve o livro de Atos, nós vamos encontrar uma releitura dessa festa. Lucas vai interpretar o Pentecostes como uma grande manifestação de Deus, aquilo que na teologia se chama de teofania, né? Uma manifestação de Deus bem semelhante àquela que nós encontramos justamente no significado do Pentecostes, nessa segunda etapa, quando estava ligada com o fato de Israel ter recebido a lei no Monte Sinai. Se você voltar lá no texto que fala da recepção do povo de Israel da lei no Monte Sinai, você vai encontrar lá algumas figuras que aparecem aqui: rumor fragoroso, vento forte, línguas de fogo. O objetivo de Lucas nesse texto é bastante claro e bastante direto. O objetivo é demonstrar que o Pentecoste, celebrado pelos cristãos, é agora um novo Sinai, ou seja, uma nova maneira de compreender a relação daqueles que são seguidores de Jesus com Deus. E agora essa nova aliança é selada com a presença do Espírito Santo. Isso nós encontramos no próprio texto, quando Pedro, explicando aquela situação, vai se remeter ao texto de Joel, dizendo que era o Espírito de Deus que estava ali. E portanto nós temos uma nova representação, uma nova lei, não mais como aquela do Antigo Testamento, não mais a do Sinai, mas agora com a presença do Espírito Santo, que é o selo dessa lei. Nós encontramos algumas ideias importantes nesse texto e que vale a pena nós prestarmos atenção. A primeira ideia é que o texto apresenta aqueles que eram seguidores de Jesus como estando reunidos todos no mesmo lugar. Em outras palavras, a igreja nascente, estamos no começo do livro de Atos, tinha o hábito de estar juntos. Era comum na igreja nascente a prática de estar juntos. Se você vai encontrar isso em vários textos de Atos, eles estavam reunidos, estavam sempre uns com os outros, faziam tudo em comum e viviam sempre em comunhão uns com os outros. Também o texto traz a informação que aparece um ruído como um vento impetuoso, que era sinal da manifestação divina. Nós lemos há poucos momentos atrás aqui um texto de Ezequiel 37, o texto que fala a respeito do vale de ossos secos, e ali nós encontramos uma expressão que aparece de novo aqui, aquela afirmação de que o profeta devia profetizar para o vento, e o vento então traria vida para aqueles ossos que estavam secos. A palavra vento, tanto no Antigo Testamento como aqui no texto de Atos, é a palavra Espírito, é a palavra que no texto grego, do Novo Testamento, aparece, é a mesma palavra para vento e para Espírito. Nós temos um texto muito interessante no Evangelho, quando Jesus diz que o Espírito é como o vento, sopra para onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sabe e percebe a presença dele. Aqui nós temos exatamente a mesma palavra, vento e Espírito são a mesma palavra em grego, e a conexão com o texto lá de Ezequiel 37 é que Deus está trazendo para o seu povo a plenitude de vida, como naquele vale de ossos secos.
E aí nós vamos encontrar uma novidade nesse texto, que é a presença das línguas de fogo, que são distribuídas a cada um. Um mesmo Espírito, o Espírito Santo, dado a pessoas com habilidades diferentes, mas com um mesmo objetivo, para proclamar a mensagem de Jesus. E aqui nós temos uma coisa muito nova para a interpretação que Lucas traz em relação ao Pentecostes. Eles começam a falar em línguas capacitados pelo Espírito de Deus. Não era uma habilidade pessoal, não eram pessoas que tinham facilidade para aprender outro idioma e, portanto, não eram os chamados poliglotas, né? Eu tenho um amigo que toda vez que tem que falar poliglota, ele inverte e fala troglodita. Não é a mesma coisa, né? O fulano é um troglodita, ele fala um monte de idiomas. Não, esse é o poliglota. Mas não é o caso aqui nesse texto. E não eram poliglotas, eram pessoas comuns, mas cada um começava a ouvir no seu próprio idioma o anúncio da mensagem do Evangelho. E nessa particularidade, nisso que é narrado aqui por Lucas em Atos, nós temos uma inversão de algo que todos conhecemos e aprendemos na escola dominical. Volte lá para o Antigo Testamento e lembre-se do momento em que todo mundo parecia estar em acordo e eles tomaram uma decisão. Nós vamos construir uma torre e essa torre vai ser tão alta que nós vamos chegar até a presença de Deus. A famosa Torre de Babel. E se você voltar lá no texto do Antigo Testamento, você vai encontrar Deus dizendo o seguinte: eu vou embaralhar as suas línguas, eles não vão mais se entender. É como se todo mundo ali estivesse preparando, planejando a construção da torre e Deus desse a cada um idioma diferente. E aí ninguém mais se entende e ninguém mais sabe o que o outro está dizendo. E de repente aquele que falava um idioma agora fala outro e esse aqui diz: tá, mas não estou entendendo o que você disse. E é exatamente essa a descrição que você encontra lá no Antigo Testamento explicando a Torre de Babel. O que Lucas faz nesse texto é dizer: aqui no Pentecostes, Deus resolve aquele problema que aconteceu lá na Torre de Babel. Lá ele embaralhou todas as línguas, ninguém se entendia. Aqui, o que Deus faz? Dá a eles uma língua de fogo e cada um começa a falar no idioma, e aí os outros falam: mas espera aí, nós somos daquela outra, num monte de região. Você viu aí, nós lemos o texto, tem gente de todo quanto era região conhecida na época. Como é que nós estamos entendendo o que eles estão falando no nosso próprio idioma? É exatamente esse o significado que Lucas dá ao Pentecostes. Ele é a Torre de Babel de ponta cabeça. Lá você confunde tudo, aqui agora você faz com que todos entendam de maneira clara a mensagem do Evangelho que estava sendo proclamada. E aqui nós temos um detalhe que eu acho muito bonito. Lá no Babel, lá no texto do Antigo Testamento, os homens se reúnem e querem chegar até Deus, querem ir até Deus, e Deus diz: não, vou embaralhar as suas línguas. Aqui é exatamente o oposto. É Deus quem toma a iniciativa, se torna ser humano, vem em forma de ser humano, reconhecido como ser humano, Jesus Cristo, e Ele agora faz com que todos, sem distinção, entendam a mensagem que é a vontade de Deus. Lá queriam ser igual a Deus, aqui Deus se torna igual ao ser humano
para que o ser humano possa entender aquilo que ele realmente quer. Há, portanto, no Pentecostes, uma inversão, um anti-Babel. E veja que o texto diz que todos estavam entendendo, porque a mensagem tinha se tornado universal, não era mais de um povo apenas. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel, mas agora, qual é o povo de Deus? Aquele que ouve a mensagem do Evangelho e a recebe, não importa de que região, de que língua, de que idioma, não importa de que cultura, todos podem ser agora incluídos entre o povo de Deus. Como sempre, a manifestação do Espírito que é descrita aqui, dividiu as opiniões. Teve gente que olhou e falou: olha, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Teve gente que olhou e falou: eu sei não, esse pessoal deve ter tomado alguma coisa, né? Interessante como isso acontece. Toda vez que há a manifestação do Espírito, sempre há divisão de opiniões. Há aqueles que ficam perplexos e há aqueles que zombam e querem desqualificar por não entenderem do que se trata. O Pentecoste, portanto, começa com uma inversão do Babel e termina com o discurso de Pedro. Nós não vamos reler o discurso, ele não termina onde nós lemos, ele continua depois em outros versículos, mas eu quero fazer algumas observações importantes sobre o discurso de Pedro. Ele diz, de pé, no meio de todo mundo, como era natural entre um orador e o seu público, ele diz: esses homens não estão embriagados, como pensam vocês que estão zombando deles, mas aqui está se cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2 de Joel: o Espírito seria derramado sobre todos, não era para alguns privilegiados. Até hoje tem gente que acha isso, até hoje tem igreja que pensa desse jeito: o Espírito foi dado a todo o que crê, mas tem gente que é mais espiritual do que outros, né? Ora mais, faz mais leitura da Bíblia, frequenta mais a igreja, isso é mais espiritual que o outro. O que Deus demonstra e Lucas mostra de maneira explícita nesse texto é que o Espírito seria derramado sobre todos, não tinha nenhum privilegiado, sobre os filhos, as filhas, os jovens, os velhos, os servos e as servas, não tinha nem distinção social, nem de idade, nem de importância. O Espírito é derramado sobre todos, e as manifestações citadas aqui nesse texto são comuns para representar a ação divina que remete àquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento, o dia do Senhor. Quando Deus chegar no seu dia, Ele vai se revelar de maneira espetacular. Você viu aí, as coisas vão mudar, a terra, farei milagres na terra, o céu no céu vai aparecer coisas espantosas, haverá sangue e fogo, nuvens e fumaças, toda aquela linguagem que você já conhece do Antigo Testamento e que apontava para o dia do Senhor. Aqui, Lucas está dizendo: cada vez que alguém recebe esta mensagem, que agora é universal e atinge a todos, o dia do Senhor aconteceu. Essa pessoa agora pertence a Ele. Aqui se cumpre aquela profecia de Jeremias 31. Esta será a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as inscreverei. Aquilo que começou no Sinai com tábuas de pedra, agora é inscrito no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a nova aliança, esse é o Pentecostes, é isso que nós celebramos nessa data. Agora fazemos parte do povo que foi alcançado pela mensagem universal do Evangelho, fazemos parte da família de Deus.
não porque a gente seja bom, não porque a gente seja da descendência de Israel, porque não somos, mas porque fomos aceitos como essas pessoas que receberam a mensagem que atinge a todas as pessoas. Babel foi resolvida, agora a mensagem pode ser levada a todo aquele que está disposto a ouvir o Evangelho. Que a igreja possa celebrar nesse dia bênção tão grande de ter sido incluída no plano de Deus, de ter sido alcançada por essa mensagem e por conta disso fazermos parte dessa família, a família da fé. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.